Os automóveis provocam fascínio há mais de um século. Sua história de sucesso no Brasil é repleta de altos e baixos, de conquistas históricas de todos os protagonistas do setor, principalmente dos inquietos trabalhadores metalúrgicos. No programa de hoje vamos conhecer a história da indústria brasileira de automóveis até o início dos anos 2000. Quer uma carona para acompanhar essa história? Vamos! Nunca foi tão fácil comprar um carro zero no Brasil como nos últimos anos. Financiamentos de longo prazo, juros mais controlados. Todos os dias, milhares de automóveis estreiam nas ruas das nossas cidades. São cerca de 14 mil por dia no país. Muita gente feliz com carro novo. E houve uma mudança brutal no poder aquisitivo da população. A indústria cresceu 8, 9% por ano nos últimos 8, 9 anos, todo ano crescendo, o que é evidentemente fantástico. No momento da crise econômica de 2008 e 2009, foi um momento em que o mundo inteiro ficou assistindo a crise passar e fazendo medidas recessivas, né? Demissões, corte de impostos, né? Aumento de impostos, aliás, corte de investimentos públicos, etc. O Brasil fez o contrário, aumentou o investimento público, reduziu impostos e incentivou a volta do crescimento. Então fez uma medida anticíclica diferente dos outros. Todo mundo tem seu carrinho, né? E aumentou o número de quem tem carro novo. Como também aumentou o número de quem usa hoje avião, né? E assim por diante. O governo Lula foi fundamental nessa estabilização e nesse crescimento. Os populares com motor de cilindrada 1000, sem itens de segurança importantes, como airbags e freios ABS, e sem sofisticação, chegaram a quase 60% do mercado no início dos anos 2000. Atualmente, a participação desses veículos caiu para cerca de 40%. A partir de 1º de janeiro desse ano, 100% dos veículos produzidos no Brasil, de forma obrigatória, terão airbag duplo e ABS. Vamos conhecer um pouco da história da indústria automobilística nacional. Ela começou com a simples montagem de veículos a partir de peças importadas em 1919 em São Paulo, com a produção do Ford modelo T, que ficou conhecido como Ford Bigode. A General Motors começou em 1925 e se montavam lá os Chevrolets e outros produtos da época, como a denominação que nós dávamos de CKD. CKD era um kit que vinha dentro de uma caixa para produzir um automóvel. Por causa da Segunda Grande Guerra, a importação de automóveis ficou parada. E no fim dos anos 1940, em São Bernardo, a Varam Motores começou a montar veículos da americana Nash e da italiana Fiat. Nesse mesmo pátio, a francesa Cinca montou alguns dos primeiros carros fabricados, já com parte das peças produzida no país. A Willys Oberland, também em São Bernardo do Campo, montava o Jeep. Havia também a Carmanguia, a Ford. Em São Paulo, na década de 1950, a DKW Vemag também produzia os seus primeiros automóveis. Em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, surgiram as Romizetas, um carro de concepção peculiar, com 70% das peças produzidas no Brasil. À beira da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, foi instalada a Volkswagen no final da década de 1950, a maior montadora do país durante décadas. O então presidente Juscelino Kubitschek tinha como meta fazer o país crescer em 5 anos, o que cresceria em 50. A indústria automobilística entrou com tudo, pelo bem e pelo mal. Ela produziu o fim do trilho no Brasil. Mas a política do Juscelino foi de, entre aspas, importar as montadoras, e aí as locais que estavam aqui, elas desapareceram, né? No final dos anos 50, com o projeto do JK, há um grande acordo, na verdade, entre as indústrias automobilísticas internacionais e o Brasil.
E a proposta, então, é que você trouxesse essas indústrias automobilísticas para cá, para montar carro aqui. E concebia a indústria automotiva como o carro-chefe do plano de metas. De fato, ele conseguiu. O resultado desse projeto todo de desenvolvimento foi a atração de cerca de 11 empresas fabricantes de veículos. Ao final do seu governo em 61, já estavam instaladas aqui dentro. Todos esses carros fabricados na época tinham tecnologia hoje considerada obsoleta em relação à segurança, desempenho, frenagem, poluição do ar, conforto, consumo de combustível. A precariedade tecnológica dos carros brasileiros perdurou por décadas, enquanto a indústria automobilística mundial avançava. Durante o regime militar, que se iniciou em 1964, a importação de automóveis foi dificultada. E por falta de concorrência com os importados, a indústria nacional não se preocupava em investir em tecnologias modernas. E não é que era proibido importar, mas os impostos eram para mais de 100%, coisa assim. A indústria no Brasil, primeiro, ela estava reduzida nas montadoras naquele momento a basicamente 4 montadoras. Volkswagen primeiro, depois a GM e a Ford, depois a quarta, que foi a Fiat, que se instalou no meio da década de 70. O país se industrializa em finais de 60 e começo de 70 a níveis próximos aos grandes países do mundo. E esse é um momento importante. E dentro desse projeto, o complexo automotivo, o setor automotivo, ele é um setor estratégico. Ele é um setor estratégico não por conta só do automóvel, do caminhão, do ônibus, mas porque a cadeia de produção dele é uma cadeia muito longa, que começa lá na siderurgia e termina lá na concessionária. Acho que essas células que foram se formando na indústria automobilística, elas facilitaram, digamos assim, o surgimento do movimento de reivindicação e dentro dele do próprio processo de greves. Você sabia? O engenheiro americano Henry Ford, criador da Ford e da linha de montagem, defendia o trabalho para pessoas com necessidades especiais? Claro que foi a pressão. Foi o grito dos trabalhadores. Nós temos direito, nós queremos negociar, nós vamos negociar. A falta de investimento em tecnologia não afetava somente o produto acabado. Ela estava presente também na cadeia de produção. Os metalúrgicos trabalhavam em péssimas condições e ainda recebiam salários defasados. Eram vítimas do chamado arroxo salarial. Mesmo no ABC, havia uma disparidade, uma diferença de salário astronômica. Os reajustes, sempre inferiores aos índices de inflação, eram decididos pelo governo. Quem tinha dinheiro aplicava no tal do overnight. Quem não tinha fazia todas as compras no começo do mês, porque no fim do mês o salário já não comprava o tanto que comprava no começo. O Brasil vivia a ditadura militar. Muitos sindicalistas eram caçados e não havia negociação salarial. Fecharam o sindicato, você tinha todos os órgãos de repressão cercando a Assembleia. Você tinha tropa de choque, você tinha brucutu, você tinha cavalaria, você tinha cachorraria, você tinha tudo que tinha na polícia. Claro que foi a pressão, foi o grito dos trabalhadores. Nós temos direito, nós queremos negociar, nós vamos negociar. Foi nesse período que os metalúrgicos protagonizaram algumas de suas maiores mobilizações sob o comando do então Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. A gente queria mais. Queria o direito de negociação, licença maternidade, garantia do trabalhador em via de aposentadoria. A gente propunha até controle das chefias. Tem bastante história até que chega a ser até engraçada. De encarregado que fica esperando na porta do banheiro para chamar o pessoal para hora extra.
Hoje em dia já não é mais assim. Dessas mobilizações surgiu um líder operário, que pouco mais de 2 décadas depois assumiria a presidência do país. Porque nós temos 11% em jogo e não vamos abrir mão desses 11%. Que a partir da liderança do companheiro Lula, as coisas começaram a acontecer. O Lula, como presidente do sindicato, nós conseguimos o direito de negociação, em plena ditadura. A greve de 78, que foram greves dentro da fábrica, a greve geral de 79, que já foi fora da fábrica, nos reunindo nos estádios. O conflito maior foi na greve de 80, e nós não obtivemos acordo. É uma greve em que nós saímos derrotados economicamente, nos sentimos vitoriosos politicamente. Se não fosse o nosso sindicato, nós teríamos fechado essa empresa. Porque a gente tem um acordo aqui até 2016, então para nós até 2016 nós estamos garantidos, né? Pela base do campo universitário. Em consequência das mobilizações e conquistas da classe trabalhadora, surgiu em 1983 a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que desde sua criação teve papel determinante nos rumos da indústria brasileira. Hoje é uma das maiores centrais do mundo, nada caindo do céu, sempre com muita luta, com muita perseverança e com muita organização. Enquanto o movimento sindical ganhava força, a década de 1980 era considerada perdida por vários setores, inclusive pelas montadoras. Época da Autolatina, porque a Ford e a Volkswagen eram operadas como uma empresa só e era uma época muito ruim. E do ponto de vista tecnológico e inovação, era muito fraco. No início da década de 1990, no governo Collor, a importação de automóveis foi facilitada. E com a entrada no mercado de carros produzidos fora do Brasil, os nossos veículos, na época, ficaram expostos às evidências. Segunda, vamos. Terceira. O Collor fez a abertura e falou assim, nós somos carroça. Como é que você resolve? Destrói as carroças, abre as fronteiras, deixa... Exportou emprego e quase destrói a indústria nacional. É primeiramente irresponsabilidade do presidente da República afirmar de uma forma categórica que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças. Era uma verdade relativa. O que faltava para nós era a possibilidade ou de importar esse tipo de componente tecnologicamente mais avançado ou o estímulo à produção local. A abertura do mercado fazia parte da estratégia para a contenção da hiperinflação da época. Foi um choque muito brusco, as empresas tiveram que se reestruturar de forma muito rápida e os sindicatos tiveram que resistir a isso, né, porque a ameaça de demissões era muito forte. Foi quando a Ford pensou até a possibilidade de deixar de produzir no Brasil. Nós fomos aos Estados Unidos e lá pedir apoio e solidariedade aos trabalhadores da Ford e a direção da Ford pressioná-la para que ela não fechasse a fábrica. Nós não revertemos a decisão da Ford, evidentemente, nós tínhamos consciência dessa, mas queríamos provocar um debate a partir dali, para discutir o setor automotivo como um todo, não simplesmente essa situação da Ford. E a posição dos trabalhadores metalúrgicos. Então foi um momento que tinha boas lideranças, que tinham proposta a fazer, e apostaram na tese que nós tínhamos que fazer a expansão do mercado brasileiro a partir de uma produção no Brasil. Como o governo Collor estava muito fraco, nem sabia direito para onde ia, nesse vácuo nós negociamos a Câmara Setorial. Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores, através dos sindicatos dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, sindicatos de Santo André e de Betim, se reuniram com o governo e os empresários para discutir a Câmara Setorial do setor automotivo. Nós propunhamos redução de impostos, aumento de salário para os trabalhadores, estabilidade no emprego e a redução dos lucros da cadeia produtiva para propiciar a redução do preço do veículo para aumentar as vendas. A produção cresceu 50% e o grande momento foi o não haver demissões compulsórias. Com o impulso dado pelas câmaras setoriais, a turma pegou o gosto de comprar carro. O país estava, né, em condições... O crescimento do mercado era muito grande à época.
Uma parte significativa da nossa agenda era atender as corporações internacionais interessadas no mercado aqui. Depois das câmaras setoriais, já no governo Fernando Henrique Cardoso, a indústria de automóveis cresceu no país dentro do chamado novo regime automotivo. Ele se elege, quando ele assume, ele acaba com as câmaras setoriais. Porque a lógica do projeto dele, um projeto neoliberal, é justamente que não houvesse intervenção de ninguém na economia. O estímulo ao crescimento veio da isenção de impostos federais e estaduais. Novas montadoras multinacionais se instalaram em diferentes regiões, estimuladas pela guerra fiscal, no regime de quem dá mais ou quem cobra menos impostos. O que você vai fazer nos anos 90 é simplesmente entregar a cadeia de autopeças nacional para as grandes empresas e para os grandes grupos internacionais. Você tinha empresas grandes, elas foram sendo compradas, elas tiveram dificuldades de suportar uma abertura naquela velocidade. É o caso de Cofap e Metal Leve, que passam a ser integradas pela MAHLE, né? E outras que a gente vai assistindo, via Magnati Marelli, via a chegada do grupo ZF, via a chegada de uma série de outros grupos que começam a aportar aqui, não aportando aqui com a sua própria empresa, aportando aqui comprando empresas. O novo regime automotivo de 1995 contribuiu para as montadoras em detrimento da nossa indústria em relação à tecnologia e não trouxe melhoras para os trabalhadores. Nós começamos a pagar um preço mais caro. Aí começou de novo aquele fantasma de desemprego, começou a ter muito desemprego. Você sabia? A greve de 1º de maio de 1980, no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, reuniu mais de 100 mil trabalhadores? Eu diria que se hoje nós temos Volkswagen no ABC, é porque o sindicato teve a capacidade de perceber isso e negociar uma transição. Por causa da necessidade de modernização na década de 1990, a fábrica da Volkswagen de São Bernardo do Campo esteve prestes a ser fechada pela matriz alemã. A multinacional estava decidida a investir em novos pátios, pois a sua primeira fábrica no Brasil tornara-se, aos olhos da empresa, um elefante branco. A Volkswagen, uma fábrica que claramente estava sendo sucateada para ser desativada. A direção da Volkswagen, Herbert Demel, decidiu fechar a unidade Anchieta para concentrar tudo em São José dos Pinhais, no Paraná. Foi quando nós fizemos aquela grande disputa aqui de opinião pública, porque ele dizia que os carros Volkswagen não eram competitivos no mercado por conta da remuneração no ABC. Mão de obra em São Bernardo custava mais do que em outras realidades. A falta de acesso ao ABC para a entrega de autopeças, quer dizer, o custo da logística, isso era um problema. E nós mostramos que o problema não era esse, o problema era a ausência de produtos, de atualização de produtos, lançamento de novos produtos. Se a Volks tinha na época 20 mil empregados, você pode considerar a família de 4 pessoas, você tem 80 mil pessoas que ficariam dentro de uma micro-região sem perspectiva de emprego. Todos pais de família, um final de ano, isso era um mês de novembro, um final de ano terrível, que a gente de cabeça baixa, né? Vem o Demel, começa anunciando esse monte de demissão. E o sindicato teve que realmente mostrar o caráter, né? De espírito de negociador, para ver o que poderia ser feito para poder reverter aquela situação. Eu diria que se hoje nós temos Volkswagen no ABC, é porque o sindicato teve a capacidade de perceber isso e negociar uma transição. E mostramos para a direção na Alemanha que o seu dirigente no Brasil estava trabalhando contra a estratégia da própria empresa. O que aconteceu é que o andar da Anchieta está aí, ele foi demitido 45 dias depois daquele episódio. O relacionamento entre capital e trabalho, pelo menos na nossa região, aqui em São Paulo, no ABC Paulista, ele melhorou muito. Nós temos dentro da Volkswagen hoje
uma comissão de fábrica muito bem capacitada na área de negociação, sempre representou bons acordos para os trabalhadores. Já no final dos anos 1990, a Ford surpreendeu os trabalhadores com uma demissão em massa. Portanto, gerou uma grande crise em 1998, quando a empresa demitiu 2.800 pessoas num único dia, às vésperas do Natal, por cartinha chegando em casa. Foi na época do FHC, né? Aquela crise, não tinha nenhum incentivo assim, principalmente as montadoras, igual tem hoje, né? Eu tinha um carro, eu vendi para pagar as dívidas, né? Pois é. Que emprego mesmo ninguém encontrava, não. Nós organizamos todas as ações na fábrica para resistir às demissões que foram feitas e fomos vitoriosos. Enquanto no ABC as fábricas se reestruturavam, inúmeras indústrias de diferentes marcas se espalharam pelo território nacional. Chegada da Fiat em Minas, depois posteriormente o Polo do Paraná. O Brasil cresceu muito, né, mas também atraiu muitas montadoras, né? E não quer dizer que isso também não vai se virar uma competitividade. A competitividade ela aumenta a cada dia, né? Em 2003, o ex-líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência da República. Com o crescimento do país já com o governo Lula depois, 2003, 2004, você pode acompanhar a série histórica da produção, ela foi crescendo, o mercado foi respondendo, então não foi preciso política proativa para essa questão de retomar as vendas da indústria automobilística. Que esse aquecimento da economia teve papel do governo, né? Houve uma oferta muito grande de crédito e a política de concentração de renda introduziu na malha, na massa de compradores, uma quantidade maior de pessoas. Até que chegou o período do governo Lula, que aí sim gerou mais de 15 milhões de empregos, evoluímos nas relações de trabalho, reconheceu-se as centrais sindicais, enfim, foi outra história. Foi um outro modelo econômico, um modelo de geração de emprego, de formalização no trabalho, um modelo de valorização dos salários e do salário mínimo. A expectativa do mercado automobilístico brasileiro é chegar próximo a um pouco mais de 6 milhões de automóveis até 2020. Um crescimento fantástico de vendas, né, de produção. Foi o resultado da política de crescimento e distribuição de renda que afetou uma parte da classe média, baixa classe média, que não tinha acesso ao mercado automobilístico. Quando aconteceu um crescimento nos anos Lula, os alimentos e os automóveis foram bastante beneficiados, porque a possibilidade de comprar automóvel 72 vezes, 80 vezes, que o mercado então foi políticas públicas que têm a ver com isso. Os trabalhadores da indústria automobilística evoluíram muito. Quer dizer, o perfil hoje dos trabalhadores dessa indústria é totalmente diferente dos migrantes que chegavam no final dos anos 50. E mesmo 60 e 70, quer dizer, a mudança certamente tem a ver com o desenvolvimento do Brasil como um todo, mas fundamentalmente eu acho que precisa reconhecer isso com o movimento sindical do ABC. Quer dizer, é a partir dos anos 80 que os ganhos de produtividade começam a ser repartidos de alguma maneira para os trabalhadores, que foram muito competentes para lutar por isso e terem muitas vitórias. Os desafios eram enormes e a indústria brasileira de automóveis tinha e ainda tem muito o que evoluir. Aumentar a produção com respeito ao meio ambiente, com salários dignos, condições de trabalho adequadas, respeito com o trabalhador, produtos de qualidade com preços competitivos, sem condenar nossas cidades a engarrafamentos eternos, parece missão impossível. Será?
No próximo programa, nós vamos mostrar a guinada que nossa indústria de automóveis deu por causa de políticas industriais acertadas, tomadas a partir de 2003. Até lá!